Sabe uma daquelas perguntas que a gente se faz a vida inteira? Você olha em volta e, assim, não tem como não pensar. Por que algumas pessoas parecem ter tanta sorte, né? Nascem com tudo. Sim, o famoso berço de ouro. Exato. Enquanto outras, nossa, lutam por cada centavo desde o primeiro dia de vida. É um contraste que choca, parece uma injustiça sem lógica nenhuma. E é uma das questões mais antigas da filosofia e da religião. Com certeza. E para tentar entender isso, hoje a gente vai fazer um mergulho numa perspectiva bem específica. Nossa análise vai se basear em duas obras centrais do Espiritismo: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o objetivo aqui, vale dizer, não é de forma alguma converter ninguém, mas sim explorar a lógica por trás desses ensinamentos. Perfeito. A gente quer entender. Segundo essa visão, a fortuna é uma bênção, a pobreza é uma punição? Ou tem um propósito maior por trás do que parece ser só o acaso? É essa a missão. Desvendar a lógica por trás da distribuição das riquezas. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Ela está lá, com todas as letras, em O Livro dos Espíritos. É a questão 814, e ela vai direto na ferida. Por que Deus concedeu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? É a pergunta de $1 milhão. Literalmente. Totalmente. Porque ela bate de frente com a ideia de um Deus que seja justo e bom. E a resposta que os espíritos dão é, na verdade, a base de todo o raciocínio. Ela é curta e direta, para experimentá-los de maneiras diferentes. E a gente precisa parar um pouquinho nessa palavra experimentá-los. Sim, porque sou um pouco frio, não acha? Quase como se fôssemos ratos de laboratório num grande experimento cósmico. Essa é a ideia. É uma ótima pergunta. A palavra em português pode mesmo levar a essa interpretação. Mas o sentido aqui é mais próximo de testar ou provar. Como quando se testa a resistência de um material, sabe? A vida, nesse contexto, seria um campo de provas morais. Ok, um teste. Exato. E é aqui que vem a segunda parte da resposta que vira o jogo completamente. Eles continuam. E essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram. Peraí. Essa parte nossa, ela é fundamental e, vamos combinar, bem difícil de engolir. Muito difícil. Que alguém em sã consciência escolheria nascer na miséria absoluta, passar fome, enfrentar todo tipo de privação. Isso vai contra toda a nossa lógica. Soa quase como culpar a vítima pela própria situação. Exatamente. E essa é a reação mais natural porque a gente pensa com a nossa mentalidade de agora, né? De quem está imerso na prova. A doutrina propõe que essa escolha não é feita pela pessoa, pelo eu que a gente conhece, mas pelo espírito, antes de reencarnar. Uma escolha estratégica, então. Isso, com uma visão de longo prazo que nós aqui não temos. Pensa assim num videogame. Gosto de analogias com videogames. Antes de começar a fase, você pode escolher o nível de dificuldade. O modo difícil, com poucos recursos, talvez seja escolhido para treinar o quê? Resiliência, coragem, fé. Entendi. Já o modo fácil, com recursos quase infinitos, a riqueza, apresenta outro tipo de desafio. Não se deixar corromper pelo poder. Exatamente. Não se tornar arrogante. A escolha, nesse contexto, é feita para evoluir o personagem, que é o espírito. Ok, vamos desempacotar isso. A analogia do videogame ajuda a visualizar a lógica. Então, se a vida é uma série de testes que a gente escolheu, isso me leva à próxima pergunta, a de número 815. Qual dos dois testes é o mais difícil, o mais perigoso para o espírito? O da desgraça ou o da fortuna? E aí, qual o seu palpite? O meu palpite, e acho que o de 99% das pessoas, é que a miséria é infinitamente pior. Não tem nem comparação. É a intuição de todo mundo, mas a resposta dos espíritos é, no mínimo, surpreendente. Eles dizem, tanto uma quanto outra o são. Ou seja, as duas são terrivelmente difíceis. As duas. Sim, mas eles fazem uma ressalva, que é o ponto central da nossa conversa. Eles dizem que, enquanto a miséria provoca a queixa contra a providência, eles alertam que a riqueza incita a todos os excessos. Na visão deles, a prova da riqueza é, em muitos aspectos,
a mais arriscada. Mais arriscada, de verdade. Isso vai contra tudo que a gente pensa. Como que ter abundância, segurança, acesso a tudo do bom e do melhor pode ser mais perigoso do que não ter um teto ou comida no prato? Onde está o perigo no conforto? O perigo não está no conforto em si, mas no efeito que a abundância contínua tem sobre o nosso ego. A questão 816 aprofunda isso. A pessoa pergunta, mas o rico não tem mais meios para fazer o bem? É uma pergunta lógica. Claro, tem mais recursos. E a resposta é um balde de água fria. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. A riqueza, entende, é um amplificador. Ela amplifica o que já existe dentro do espírito. Ah, Se há uma semente de egoísmo ali, a riqueza a transforma numa árvore. O poder de fazer o bem é imenso, mas a tentação de usar tudo só para si mesmo pro próprio prazer, para se sentir superior. é gigantesca. É um teste de gestão moral sob pressão constante da vaidade, do materialismo. É curioso a gente ver isso acontecer em pequena escala o tempo todo, né? Sim, A pessoa recebe uma promoçãozinha no trabalho e, de repente, o jeito que ela trata os antigos colegas muda completamente. exato. Aquele poder, por menor que seja, já subiu a cabeça. Imagino que a doutrina esteja falando desse mesmo mecanismo, só que amplificado 1 milhão de vezes. Exatamente esse o ponto. E é aí que o Evangelho segundo o Espiritismo entra com uma metáfora que é, nossa, poderosíssima. Ele diz que a pessoa rica não é a verdadeira dona da sua fortuna. Ela é, na verdade, uma depositária. Depositária. Sim. A passagem é muito clara. Sois depositários e não proprietários. Deus vos emprestou e deveis demover. Uau, isso muda tudo. Deixa de ser um direito e passa a ser uma responsabilidade colossal. Exato. Você não é o dono da empresa, você é o CEO contratado para gerir um patrimônio que, no fundo, não é seu. Perfeito. E, como todo gestor, no final do projeto, vai ter que apresentar os resultados. Vai ter uma prestação de contas. Uma prestação de contas espiritual. Exato. E essa prestação de contas é muito mais complexa do que só assinar um cheque para caridade de vez em quando. A avaliação seria sobre todo o processo. Como essa riqueza foi adquirida, foi de forma justa, como as pessoas que trabalham para você foram tratadas, Se ela gerou oportunidades para a comunidade, ou se serviu só para construir muros mais altos e comprar iates maiores. A fortuna, nesse sentido, é um capital de giro espiritual. Um empréstimo para que o espírito aprenda a administrar recursos em larga escala para o bem comum. e o fracasso no teste não é perder o dinheiro. Não, é perder a si mesmo no processo. Entendi. Entendi a lógica da prova da riqueza, essa responsabilidade imensa do gestor. E olha, antes da gente continuar nesse ponto que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido, Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? exato, a gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Mas agora vamos voltar para o outro lado. Para quem escolheu o modo difícil no videogame da vida. Se a riqueza testa a gestão e o desapego, o que a miséria, a falta de recursos, está projetada para testar? A miséria testa virtudes, que são, de certa forma, o oposto dos vícios estimulados pela riqueza. Ela testa a resignação, a coragem e, acima de tudo, a fé na providência. Ah, voltando àquela resposta. Isso, da questão 815. A parte sobre a pobreza diz: a miséria provoca a queixa contra a providência. O grande desafio, portanto, é atravessar a dificuldade sem se revoltar, sem se tornar uma pessoa amarga, sem perder a confiança numa justiça maior. Mantendo a dignidade. Mantendo a dignidade. É um teste brutal de resistência espiritual. Essa palavra,
resignação pode ser complicada. Para muita gente, ela soa como passividade, como aceitar a injustiça sem lutar. Sim, é uma crítica muito pertinente. Não tem o risco de que essa ideia desencoraje as pessoas a buscar uma vida melhor, a lutar por seus direitos? Onde fica a fronteira entre resignação espiritual e apatia social? Essa é uma distinção crucial. A resignação, no contexto espírita, não é sinônimo de inércia, de jeito nenhum. Ninguém está dizendo para a pessoa sentar e aceitar passivamente o sofrimento. A luta por melhores condições, por justiça social, é vista como parte do progresso. A prova é interna, então? A prova é interna. O desafio é: você consegue lutar por uma vida melhor sem deixar que o ódio, a inveja ou o desespero consumam sua alma. É sobre como você luta. É sobre o como. É possível buscar o pão de cada dia e, ao mesmo tempo, manter a fé e a integridade. É um teste que busca forjar a força moral, a humildade, a paciência, em condições extremas, virtudes que, talvez num ambiente de conforto constante, nunca seriam de fato postas à prova. Faz sentido. A luta é externa, mas a prova é interna. Ok. Então, se a gente junta as duas pontas, o rico é um gestor de bens que não são dele, e o pobre está sendo testado em sua força interior. Parece que, no fim das contas, os bens materiais são só o cenário, os adereços de uma peça de teatro. Exatamente. Eles não são o foco principal. Então, o que tudo isso significa? Quando a peça acaba e as cortinas se fecham, o que a gente realmente leva conosco? Perfeito. Os bens são o cenário, as circunstâncias são o enredo, mas a peça é sobre o desenvolvimento do ator, que é o espírito. E a conclusão que o Evangelho apresenta é uma das ideias mais libertadoras de toda essa filosofia. Ele diz de forma inequívoca: o homem não possui impropriedade senão o que pode levar deste mundo. E o que exatamente a gente consegue colocar nessa bagagem espiritual? Porque não dá para levar o carro, a casa, o saldo bancário. O que sobra? O que sobra é tudo aquilo que se tornou parte de quem nós somos. As conquistas internas. Exatamente. Estamos falando da inteligência que a gente desenvolveu, da paciência que cultivamos, da compaixão que aprendemos, o conhecimento que adquirimos. E, mais importante, a sabedoria que a gente extraiu das nossas experiências. Todo o resto, dinheiro, poder, títulos, até o nosso corpo físico. É ferramenta de trabalho, fantasia de palco. É isso. Fica tudo aqui. O único capital que realmente acumulamos de uma vida para outra é o nosso progresso moral e intelectual. Gosto dessa imagem, é como ir para uma academia. Boa! A riqueza e a pobreza são os diferentes aparelhos. Um é um levantamento de peso pesado, que testa sua força e responsabilidade. O outro é uma maratona de resistência, que testa seu fôlego e sua determinação. Mas no final do dia, você não leva os aparelhos para casa. Você sai de lá com os músculos que construiu. Com a força e a resistência que desenvolveu. Esse é o ganho real. A analogia é perfeita. O propósito não é acumular os pesos, mas desenvolver o músculo. A verdadeira riqueza nessa visão é o patrimônio de virtudes e conhecimentos que o espírito constrói ao longo das suas múltiplas sessões de treinamento. Que são as vidas. Certo. Fazendo um resumo rápido dos pontos-chave da nossa conversa, então. Primeiro, a desigualdade de riquezas, sob essa ótica, não seria um erro do sistema, mas um sistema de provas muitas vezes escolhidas pelos próprios espíritos. Isso para o próprio aprendizado. Segundo, a prova da riqueza é vista como um teste extremamente perigoso que desafia o espírito a lidar com poder e abundância sem sucumbir ao orgulho e ao egoísmo. O teste do gestor. Terceiro, a prova da pobreza é um teste de resistência moral que desafia a manter a fé e a dignidade em meio à adversidade. O teste do maratonista. E, por fim, a conclusão transformadora de que nossa única posse real, duradoura, é aquilo que a gente acumula no espírito. E isso nos deixa com uma reflexão final que talvez amplie um pouco o que a gente discutiu. Manda!
Se a gente começar a internalizar de verdade essa ideia de que somos apenas depositários temporários de tudo o que temos, seja muito ou pouco, como isso muda a nossa responsabilidade no dia a dia? Uma boa pergunta. E a reflexão vai muito além do dinheiro. Como isso muda a forma como a gente administra nosso tempo, nossa saúde, nossos talentos, A influência que temos sobre os outros. a atenção que damos às pessoas ao nosso redor. Se tudo isso é um empréstimo divino para ser usado para o bem, qual passa a ser o nosso dever não apenas com o que é supérfluo, mas com cada recurso tangível ou intangível que passa por nossas mãos a cada momento? Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.